Flamengo. Gerson cita Tite e alerta elenco após vitória no Fla-Flu. Em entrevista depois do triunfo contra o Flu, o meia do Flamengo Gerson citou Tite e falou sobre o desempenho da equipe. Gerson cita Tite e alerta o Flamengo após vitória no Clássico. Neste domingo 23, o Flamengo enfrentou o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 1-0. Após o confronto, o meia Gerson citou o treinador Tite e refletiu sobre o jogo da equipe. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, o Coringa comentou a respeito dos dias de descanso, uma vez que o Fla teve um dia a menos de recuperação em relação ao Fluminense. Em partidas pelo Brasileirão, o rubro-negro esteve em campo na última quinta-feira contra o Bahia. Por outro lado, o tricolor visitou o Cruzeiro na quarta-feira. Ainda Gerson ressaltou a força flamenguista para sair vencedor do confronto, mas lamentou as chances desperdiçadas pela equipe. Para o jogador, havia possibilidade de marcar mais gols no duelo. Entrevista. Vale ressaltar a força do nosso elenco. Não é desculpa, mas é um fato que o professor Tite falou antes ali, a questão do descanso. Acho que é mais a parte humana. A gente teve um dia de descanso a menos, mas como falei, vale ressaltar a força. Mesmo com um dia a menos de descanso colocamos muita intensidade, disse Gerson. Por fim, o camisa 8 enalteceu a simbologia do clássico e sublinhou a força do time da Gávea, alertando que o líder do campeonato poderia ter saído com mais gols. Pecamos no meu modo de ver. No primeiro tempo poderíamos ter saído com gols, tivemos oportunidades, mas jogo difícil, clássico. Independente de onde o adversário esteja, é o atual campeão da Libertadores. Temos que saber isso. Ressaltar mais uma vez a intensidade e força do nosso elenco, completou. Flamengo. Tite faz forte declaração e volta a detonar a CBF. Treinador optou por responder à federação a respeito de críticas apontadas pela mesma. O Flamengo entrou em campo neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Com certo favoritismo, o Mengão venceu com ótima atuação e abriu vantagem na liderança da competição. O técnico Tite teve um bom desempenho à beira do campo e foi um dos responsáveis pelo bom desempenho apresentado pela equipe. Ele também concedeu entrevista coletiva, onde direcionou algumas palavras à CBF. Voltando a criticar a federação, o ex-treinador da seleção brasileira voltou a reclamar do calendário. Adenor não retirou o que foi dito anteriormente, e contou com o apoio de Marcos Braz nas críticas. Não retiro o que disse. Durante entrevista coletiva cedida após vitória sobre o Fluminense, Tite voltou a direcionar críticas para a CBF. Ele não retirou as críticas a respeito do calendário do futebol brasileiro, e reforçou a sua reclamação. Vou falar ao meu respeito. Falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito tudo aquilo que eu disse, disse o comandante, afirmando que mantém a sua posição a favor da paralisação do Brasileirão durante a Copa América. PSG define de uma vez por todas o futuro de Xavi Simons, alvo do Bayern. Além dele, o coro rubro-negro contra a decisão da federação também contou com um aliado importante. O vice-presidente de futebol Marcos Braz detonou a nota emitida pela CBF em resposta ao que foi dito por Adenor. A CBF tem que ter vergonha na cara ao tocar em alguns assuntos. Em todos os lugares param o calendário e só aqui continua. Só aqui que está certo? Nenhum time no mundo que perde jogadores como a gente não seja plausível de não reclamar. Se o Manchester City perder jogadores titulares também vai sofrer. Por acaso o Flamengo continua ganhando jogos. Mas eu poderia estar numa situação muito mais desconfortável, apontou o dirigente rubro-negro. Vale ressaltar que, devido à Copa América, o mais querido não pode contar com 5 dos seus jogadores titulares. Arrascaeta, de La Cruz, Vina e Varela estão com o Uruguai, enquanto Pulgar está com o Chile. Flamengo. Gigante do Brasileirão tentou a contratação de Matheus Gonçalves. Atacante não tem sido utilizado por Tite ao longo desta temporada. O atacante Matheus Gonçalves é tido pela diretoria do Flamengo como uma das suas maiores promessas. Ele não tem sido utilizado por Tite, mas ainda tem um grande respaldo por parte dos dirigentes. Com isso, a diretoria resolveu colocá-lo à disposição de times interessados no seu empréstimo. Eles querem dar uma maior minutagem ao atleta de 18 anos, e alguns times resolveram demonstrar sua vontade em contratá-lo. Um dos principais interessados na contratação do atleta é um gigante do futebol paulista. Eles chegaram a negociar a contratação do atleta, e já tiveram uma resposta do Mengão pelo jogador. Santos tentou Gonçalves. O portal Diário de um Peixe informa que o Santos tentou a contratação do meia Matheus Gonçalves. A diretoria do Alvinegro Praiano tentou a contratação do atleta por empréstimo.
Disputando a Série B, o gigante paulista não vem fazendo um bom campeonato. A diretoria tenta a contratação de alguns reforços para poder ajudar o time neste atual momento, a fim de retornar à elite do futebol brasileiro. Real Madrid, Florentino negocia a saída de outro grande destaque do elenco. Um dos nomes que mais agradou a direção foi justamente a do craque rubro-negro. Apesar das conversas terem tido um andamento, o Flamengo acabou voltando atrás nas negociações e cancelou a transferência. No momento ainda não há uma definição oficial do Mengão quanto ao jovem atacante. Ele tem demonstrado certa insatisfação por não entrar em campo, e chegou a pedir para atuar juntamente com o time sub-20 nos últimos meses. Avaliado em 3 milhões de euros, Matheus Gonçalves não atuou com as cores do mais querido no Brasileirão em 2024. Em 9 partidas disputadas na temporada, ele marcou 2 gols, sendo ambos no Campeonato Brasileiro Sub-20. Após polêmica no Fla-Flu, CBF de Edinaldo Rodrigues define árbitro para jogo contra a Juventude. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, já anunciou o árbitro principal para o confronto do Flamengo e Juventude. Vitória contra a rival. O Flamengo saiu vitorioso no clássico contra o Fluminense neste domingo 23, no Maracanã, com uma vitória por 1-0 que garantiu a liderança do Brasileirão. Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, escolheu o árbitro para jogo do Flamengo. Foto: Thiago Ribeiro Agif. Na manhã desta segunda-feira 24, após a derrota no Clássico, a diretoria do Fluminense se reuniu e decidiu encerrar o trabalho de Fernando Diniz à frente do clube. Árbitro definido. Após a vitória contra o Fluminense no domingo 23, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, já anunciou o árbitro principal para o confronto do Flamengo contra o Juventude, o que gerou revolta na torcida do Flamengo. O árbitro da próxima partida do Flamengo será o paulista Matheus Candança, de 26 anos. Além disso, espera-se que a CBF divulgue a escala completa de arbitragem para o confronto contra o Juventude nos próximos dias. Matheus Candança atuou como 4º árbitro no confronto entre Atlético Mineiro e Fortaleza, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Qual será o próximo jogo do Flamengo? O Flamengo enfrentará o Juventude nesta quarta-feira 26, às 20 horas, horário de Brasília. O confronto, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A delegação rubro-negra viaja para o Rio Grande do Sul na manhã de terça-feira 25, para se preparar para a partida. Especulado no Brasil, Michael fala sobre clube que quer atuar. Se me quiser de volta, eu volto. De férias do Al Hilal, Michael está atualmente no Brasil, para ser mais exato em Goiânia, cidade que o atacante de 28 anos considera como sua casa. Nos últimos dias foram várias as especulações envolvendo o retorno do atacante ao futebol brasileiro, com Cruzeiro e Flamengo sendo os mais cotados. Porém, questionado sobre esse retorno, Robozinho citou um clube que mora no seu coração e ele tem inclusive tatuado em sua pele. Em entrevista concedida ao GE, Michael foi questionado sobre seu futuro no Al Hilal, tendo em vista que as informações vindas da Arábia Saudita apontavam que o jogador teria sido colocado na lista de transferências. Primeiro eu tenho que ver o que o Al Hilal vai querer. Meu contrato é com eles. Se eles falarem que não me querem mais e que eu posso procurar novos ares, aí eu vou sentar e ver com mais calma. Hoje estou adotando a política de ficar calado. Espero meu clube decidir por mim, explicou Michael sobre seu momento no clube. No fim, questionado sobre seu possível retorno para o Flamengo, Michael não escondeu o desejo de voltar a vestir a camisa do Urubu Carioca, onde tanto foi feliz. Sim, eu espero voltar para o Flamengo se eles quiserem. O Flamengo é o clube que fez eu ser quem sou hoje. O processo que tive de passar ali dentro foi doloroso no começo, mas valeu a pena. Mas é um clube que se me quiser de volta, eu volto, afirmou Michael.